aqui receber todos vocês. A gente está no nosso oitavo encontro, já da nossa comunidade de inovação. A gente fez um movimento aí um pouco diferente nessa última quinzena. A gente passou a ter os nossos encontros agora de forma quinzenal, só que alternando os horários. Então, a gente fez o nosso sétimo encontro no período da manhã e hoje a gente está no oitavo encontro no período do finalzinho do dia aí, para que todos possam participar com a gente da comunidade. A gente tem uma agenda hoje que começa agora, 6h15, a gente vai até ali 19h30, alguma coisa assim, 19h20 a gente começa a buscar aí o nosso encerramento. Como sempre, a gente começa falando o que é o programa Somar. Hoje a gente tem uma convidada aqui, uma amiga minha, parceira de trabalho, a Renata Almeida. Ela vai trazer um conteúdo muito legal para a gente que está passando pelo processo do programa de incentivo a ideias. A gente está no processo de feedbacks agora e a Renata é uma baita referência na área, né, de desenvolvimento humano para processos inovadores, e ela vai trazer um papo aqui sobre notícias impopulares, né? É um tema difícil, um tema que não é fácil, não importa o cargo que ocupe, mas dentro do universo da inovação a gente precisa conviver com isso, né? E diante do dia a dia nosso, né, cheio de transformações, cheio de mudanças, a gente tem que saber abraçar, né, esses momentos e aprender com eles. Então, hoje o papo vai ser bem voltado ao desenvolvimento humano. A gente vai ter a nossa dinâmica prática do dia, então a gente vai fazer os nossos grupos de trabalho aí novamente. A gente vai deixar para vocês uma liçãozinha de casa para a gente poder trabalhar esse tema que vocês vão ver com a Renata hoje. E aí a gente encerra ali por volta de 19h20, 19h30 com vocês. Falando um pouco do que é o programa, até para receber a Renata hoje aqui, a gente tem um programa de inovação aberta da Amarel. A Amarel, ela tem a sede em Francisco Beltrão, região sudoeste e sul do estado do Paraná, em conjunto com o Sebrae, em conjunto com o Ciclo, que é um hub de inovação local da Associação Comercial de Francisco Beltrão. E lá no início do programa, a gente falou, legal, a gente tem um programa de inovação e a gente tem a gente tem que ter um norte. A gente vai aprender junto como chegar nesse norte, mas o norte que a gente quer chegar tem a ver com esse objetivo SMART que está na tela aí para você, Renata, que fala muito, e eu acho que a primeira frase dela é muito forte para a gente, que é gerar a conexão e engajamento dos times. Então, hoje a gente está sendo representado aí pelos membros da comunidade de inovação. Muitos deles fazem parte do processo produtivo da Amarel. A gente tem diversas outras áreas, por isso que eu falei da parte da manhã, o pessoal administrativo, o processo de envolvimento no programa de ideias, teve a participação de quase todas as áreas da empresa. E a gente chama aqui esse encontro de comunidade porque eles saem daqui multiplicando dentro da empresa o movimento de inovação que a gente está criando. Então, o Objetivo SMART tem a ver com gerar conexão, engajamento dos times, sempre com busca em novos modelos de negócios, melhoria de processos de produtividade, aumentando a otimização digital nos pontos de venda, que culmina na maior experiência de relacionamento com o cliente. Então, é muito bacana, a gente está falando do sistema produtivo, a gente está com o pessoal do sistema produtivo, a gente está muito ligado no cliente, né? E tudo isso em parceria com o Ciclo, que a Patrícia acabou de entrar e representa o Ciclo aqui com a gente, com o Sebrae e com a Amarel, que a galera está toda aí. Hoje a gente tem a Maurisa aí com a gente aqui à frente também, que conduz o programa de inovação, que se chama Somar, né? Então, o programa aí, Somar, é exatamente a junção desse movimento de inovação aberta que nasceu aí no início do nosso, meados do ano, né? A gente já vem desde o início do ano conversando, e hoje a gente chegou no oitavo encontro aqui. Então, como que a gente faz esse programa, né? Como é que materializa isso aqui? A gente tem diversas práticas dentro do programa. Uma das práticas é engajar os times em torno da comunidade. Outra prática foi o programa de incentivo à inovação. A gente tem conexões com startups que vieram tanto para buscar melhoria na experiência do cliente, mas também entender como que essa experiência pode acontecer no tema de indústria 4.0. A questão de 2 semanas atrás, uma semana e meia atrás, a gente estava com 10 startups de indústria 4.0 com o time reunindo aqui, né? E tudo isso
buscando otimizar os processos e buscar aí uma melhor eficiência e também qualidade. A gente costuma dizer que a inovação aqui com a Amarel e no programa Somar, ela de fato, ela abraça tudo que a gente fala de transformação, abraça melhoria, abraça ideias novas e abraça as áreas como um todo da empresa. Então, seja melhoria, seja uma otimização de processo ou um novo modelo de negócio, a gente entende que isso é inovação aqui dentro e faz parte de toda essa roda viva aí que você está vendo. Maurisa, pessoal que tá aí, quero apresentar a Renata para vocês, em cima de um ponto que a gente acha extremamente importante. A gente participa de vários programas de inovação dentro de muitas empresas e o hábito, ou melhor dizendo, o ritual do feedback nesses programas de ideias, infelizmente, muitas vezes não acontecem. E não acontecem porque muitas vezes as empresas elas colocam esse processo como um processo que elas fogem um pouco das notícias impopulares, né? E a gente entende que isso é extremamente importante, a gente se desenvolver, trazer essa cultura, porque essa cultura tem tudo a ver com a cultura da inovação, porque na inovação a gente não vai acertar de primeira, não vai acertar tudo que a gente faz, e a grande chave de inovar está em conseguir aprender. E aprender, a gente só consegue aprender se tiver feedback. Se não tiver, é muito difícil chegar do outro lado. Então, a Renata está aí hoje com a gente. É um prazer, Renata, ter você aqui, parceira de trabalho. Já pude trabalhar com ela em outras empresas, em carreiras anteriores que eu passei também. A Renata se especializou no futuro do trabalho. Hoje ela trabalha como executiva na Oi. Acabou de terminar aí o período de trabalho, né, de uma carreira e começando na outra aí como consultora. E, Renata, fica à vontade aí, o pessoal tá contigo. Fiquei muito feliz do interesse no tema, quando a gente falou sobre o tema. Eles mesmos pediram, né? Putz, a gente quer ouvir mais sobre desenvolvimento de pessoas voltado ao processo do feedback e inovação. Então, seja bem-vinda, minha cara. E está contigo aí, um pouco dessa experiência. A gente tem aqui bons 40 minutinhos, aí 35 minutinhos para poder bater um papo contigo. Show. Vamos lá, então, antes de mais nada, prazer. Eu sou a Renata, também conhecida como Rethink, né? Muito com uma natureza aí da gente aprender a se reinventar, né? E como que eu tenho apoiado as pessoas nesses processos. Antes de mais nada, eu queria pedir para o Marcos ou para a Ana para me darem o co-host para eu poder compartilhar minha tela. Acabei de passar, Renata. Oba, obrigada. Então, eu vou pedir para vocês me avisarem quando estiverem vendo, por favor. Então, assim, acima de tudo, queria agradecer esse momento, né, de estar aqui. Obrigada, Marcos, obrigada, Ana, pelo convite da gente trazer essa agenda aqui, que é importante a gente olhar para pessoas. Eu acho que a sociedade como um todo, a gente ainda está aprendendo como é que a gente tem esse novo olhar em novas formas de fazer negócio, porque a inovação, a gente tem olhado de forma mais técnica, de uma forma mais processual, de forma um pouco mais recente, né, Marcos? E a gente acaba trazendo recursos para ajudar todo mundo nesse ciclo como um todo. Então, quando a gente fala, né, em dar notícia impopular, tem uma grande pergunta, né? Por que a gente dá notícia impopular? O que significa isso? Eu acho que um pouco do que a gente vai conversar nesses próximos 40 minutos é tentando entender um pouco nesse sentido, assim, por que é importante em duas perspectivas, né? Seja para o ciclo como um todo de inovação, ou seja para as pessoas. Individualmente, o que eu ganho com isso? Porque eu digo que nós, brasileiros, principalmente, a gente tem muita dificuldade em dar notícias ruins. Né? Assim, né, levante a mão quem gosta de dar notícia ruim. Ouso dizer que isso não existe. E a gente não é formado a dar notícias ruins. E eu nunca vou esquecer que eu trabalhei uma vez com um diretor que ele falava, olha, brutalidade dos fatos, mas acontece isso, isso, isso. Então, por mais que a gente não queira, que a gente não se sinta confortável com alguma coisa, que a gente não se sinta à vontade, é importante a gente colocar as verdades na mesa, né? A gente trazer para as pessoas os dados, os fatos, o porquê das coisas irem ou não em um sentido, tá? Então,
Então, acho que, primeiro de tudo, né, vale eu me apresentar, vocês entenderem quem é essa pessoa que está falando aqui, apesar de eu ser super grata aí pela apresentação que o Marcos já fez. Fomos colegas aí, ouso dizer que nós somos pais de um mesmo filho, que é um chatbot que nós fizemos em uma empresa que a gente trabalhou juntos, né, eu acho que foi o meu primeiro grande contato com inovação, com ferramentas aí de inovação e até mesmo de agilidade, que hoje tem sido a minha agenda queridinha, e falar sobre o que é agilidade, né? Então, eu tenho, como uma pessoa do futuro do trabalho, eu tenho mais de uma carreira ao mesmo tempo. Eu decidi, em algum momento da minha vida, fazer uma grande transição de carreira, que apesar de ter a formação em psicologia, nunca quis saber de psicologia, e 3 anos atrás eu resolvi me assumir nesse papel e atender individualmente pessoas como psicóloga, para as pessoas que estão fazendo movimentos de carreira, né? Então, uma das mágicas que eu descobri do futuro do trabalho também essa, da gente poder se questionar as formas como a gente tem trabalhado, no que a gente tem trabalhado, e a gente entender o que faz sentido para a gente como um todo, né? Eu também sou uma inovadora inquieta, e participei nesse último ano, principalmente, como da bancada fixa dos Profissionais do Futuro, que vocês conseguem achar ambos no Instagram, né? E aí, contando um pouquinho, né, da minha experiência, né, eu diria que eu já passei aí da cadeira de líder de gestão de pessoas em multinacionais até essa posição aí como psicóloga que apoia pessoas e empresas em processos de transição. Tenho a formação em psicologia e, ultimamente, eu tenho me visto mais psicologia do que por mais de 10 anos aí na minha carreira. E eu já fiz de tudo um pouco no RH. Né? Eu já trabalhei como business partner, que ajuda a entregar os produtos de RH para o negócio, que ajuda a entender quais são as dificuldades do negócio para o RH poder desenhar soluções para a gestão de pessoas. Eu já fiz governança dos processos de RH, desenho de processo, remuneração e benefício, que tem muita técnica aí por trás, processos administrativos, gestão de projetos, e hoje, principalmente, eu estou sentando numa cadeira de designer de soluções para pessoas. Então, eu também, dentro das 9 às 18, eu trabalho como executiva na Oi, né? A maioria conhece como Oi Telecom, né? Que é o nome, é difícil a gente falar só Oi como nome de empresa, né? Mas é a Oi Telecom que está passando por um processo de transformação digital, e eu estou na frente do RH que tem liderado esse movimento da transformação digital. E aí parei para contar até 10 empresas, né, ou 10 diferentes atuações que eu já tive nessa minha carreira até aqui. E em algum momento eu fui de outra área que não do RH, mas eu descobri que eu estou nesse mundo para trabalhar pelas pessoas, para que as pessoas deem o seu melhor principalmente para as empresas, né, que tem sido o meu principal foco até aqui, né? E com isso, né, e principalmente com tudo que eu aprendi, que eu construí até aqui, e o que eu tenho aprendido até hoje, que eu digo que a cada dia tem sido um aprendizado aqui ao fazer a implementação de uma empresa, de uma nova empresa, que é isso que a gente está fazendo dentro da Oi. Então, a gente, com muita troca, a gente tem aprendido muito em como fazer uma transformação digital, né? Mas, antes até da gente começar aqui, né, com a pauta e a gente falar o porquê das notícias impopulares, acho que vale a gente lembrar que a gente está vivendo um mundo VUCA. Vocês já ouviram falar de VUCA? Vocês trouxeram em algum momento, Marcos, a agenda do mundo VUCA? Não, Rê. Que legal, que show. Muito bacana. Então, o que é... Eu já ouvi. Já? Legal. Eu já ouvi, eu estou fazendo pós-graduação em inovação e a gente está bem na matéria do liderágio e a gente está aprendendo sobre o... Não vou dar spoiler, vou deixar você falar. Não dei spoiler, obrigada. Mas eu não me comprometer, né? Vai que eu falo uma introdução errada, né, Marcos? Não tem certo ou errado, fica bem tranquila. E eu fico só de olho na sala para ver se tem cabeças balançando, né?
Mas o que é, né? A gente está vivendo um mundo de constantes mudanças, tá? Em que tudo acontece muito rápido hoje em dia. Não sei se vocês conseguem começar a perceber aí no dia a dia o quanto que as coisas elas são voláteis, né? Então, a gente tem uma coisa que é decidida hoje, amanhã ela já pode ser diferente, né? A gente não consegue fazer mais planejamentos muito a longo prazo, porque as tendências elas podem mudar, inclusive, de uma forma muito rápida, né? Quando a gente fala de o U do VUCA, uncertain em inglês, que significa incerto, que é essa incerteza, né, da gente, às vezes, sentir até que está pisando em ovos, em que a gente não sabe muito bem se aquele passo que vai dar, qual é o resultado que ele vai gerar do outro lado, né? Porque a gente não sabe mais, inclusive quando a gente fala sobre as pessoas, né? O que eu poderia falar que hoje em dia eu não posso mais falar, como que eu me posiciono, que antigamente, né, eu podia me posicionar, agora não tanto, porque a gente começa a ter uma visão mais ampla das coisas, das pessoas, e que a gente não tem, a gente fica até um pouco receoso, né, do que a gente pode ou não fazer, como deve ou não fazer, que decisões a gente deve ou não tomar. Aí a gente tem um mundo complexo, né, e aí lembrando que complexidade não necessariamente é dificuldade, né? Eu gosto muito de uma tradução que o Murilo Gun traz, que é de que é uma teia a complexidade, né? Como um tecido, né? Em que você pode puxar uma coisa de um lado e você vai ter um resultado completamente diferente de outro lado que você nem tinha imaginado, né? Então, o que você, né, o que comecem a perceber os sinais aí de que você conversa com, né, sobre um tema X aqui, você muda uma coisa, né, de um lado, e do outro lado você nem imaginava que podia estar mexendo, né, num outro tema e acabar refletindo lá, né? E ambíguo, porque a gente não tem mais clareza, né? As coisas elas estão muito desconhecidas, a gente não entende nem muito bem o que está causando algum problema, né? Então, esse mundo de complexidade, ele faz com que a gente não consiga tomar grandes decisões por muito longo prazo, porque as coisas podem mudar no meio do caminho. E no final do dia, o momento que a gente está vivendo da indústria 4.0 é muito nesse sentido, né? A velocidade em que a gente tem a automação, né, a digitalização das empresas é muito rápido. Então, e aí a gente começa a falar até em precisar tornar os nossos ciclos menores, porque a gente não sabe o que a gente vai precisar, né? Hoje, né, inclusive, por exemplo, o processo de orçamento. Empresas começam a fazer um orçamento do ano seguinte em setembro, outubro, de um orçamento de um ano inteiro, né? Mas hoje a gente não consegue nem saber qual vai ser a nossa prioridade lá no último trimestre do ano que vem, porque muita coisa pode acontecer, né? Tem a pandemia, por exemplo, né, que aparece de uma hora para outra, aí as empresas ainda estão tentando estudar como é que faz a flexibilização, né? As pessoas voltarem ou não para escritórios, né, como que fica a operação de fábrica em contextos complexos como esse. Então, o mundo VUCA, ele faz a gente precisar começar a olhar de um jeito diferente, de muito mais curto prazo, né, para a gente conseguir ter um cheiro um pouco melhor do que a gente, de para onde que a gente está indo. Faz sentido até aqui? Tá, vi umas cabeças balançando, então, muito obrigada, pessoal. Tá, então, para esse mundo VUCA, acho que a gente está num momento de começar a pensar como é que a gente responde a tudo isso. Porque tá bom, tá uma loucura, e eu nisso tudo, né? E a gente nunca viu tantas pessoas com doenças mentais, né, tendo burnout ou qualquer coisa do tipo, porque o mundo tá essa loucura. E aí, quais são as respostas que a gente começa a ver por aí? Né? E eu digo que, ultimamente, a minha queridinha tem sido, né, a metodologia ágil. Na verdade, são várias metodologias ágeis, né? Por isso que a gente fala em mindset, que é forma de pensar em agilidade, porque a gente começa a olhar para um sistema como um todo, né? Do começo ao fim, né? O que é que está acontecendo
para a gente fazer uma venda para um cliente, por exemplo. Né? Então, desde quando a gente começa a gerar um contato com o cliente até fazer a entrega de um produto na casa dele, né? A gente começa a olhar para esse sistema que a gente chama de cadeia de valor, para conseguir acertar um pouco mais, ou tentar acertar um pouco mais aí, dentro desse contexto de que as coisas elas são mais voláteis. Tá? E um ponto que eu acho muito bacana quando a gente fala do mindset ágil é que a gente precisa entender e perceber de que a gente é tão rápido quanto o processo mais lento da nossa cadeia. Então, não adianta eu ter velocidade, por exemplo, para captar cliente, para converter venda, né? Eu consigo captar 10 clientes no mês, converter, né? Faço a captação de 20, 30 clientes por mês, faço a venda de 10 produtos no mês, mas a minha capacidade de produzir são 5 produtos no mês. Tá? Então, quando a gente olha, tem essa leitura, a gente começa a prestar atenção aonde que a gente pode começar a gerar velocidade para que o meu sistema ele funcione de uma forma mais ágil. E aí, é por isso que a gente fala que ágil não é rapidinho, porque ágil a gente fala de olhar com inteligência em como que a gente pode mudar um fator que vai melhorar o todo. Tá? E dentre vários conceitos que a gente fala na agilidade, né, tem 2 coisas que eu trago aqui para vocês nessa agenda de hoje e que para mim fazem muito sentido. Né? Que a gente fala, então, nesta forma de trabalhar, de fazer poucas coisas muito bem feitas até o final. Porque muitas vezes a gente sai atirando para todo lado, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, e aí a grande pergunta é quantas coisas a gente consegue finalizar. A gente consegue perceber a entrega, né? Se aquilo deu certo ou não deu certo, né? Porque quando a gente começa a falar de um projeto que tem 1 ano e meio, 2 anos para a gente entregar, nesse mundo VUCA, acho que no final desse ano e meio, 2 anos, o cliente nem quer mais aquilo que foi encomendado lá atrás. Né? Não é nenhuma necessidade dele mais, não é mais uma dor dele. Então, quando a gente começa a fazer poucas coisas, a gente também reduz esse tempo em que a gente está fazendo as coisas. E aí, conforme eu vou fazendo menos coisa, muito bem feita até o final, eu consigo começar também a acompanhar. Espera aí, meu cliente me pediu uma coisa aqui. Deixa eu pegar um pedaço disso tudo que ele me pediu e ver se com isso eu já estou ajudando ele. Então, a gente vem, entrega esse pedaço e mede e começa a acompanhar. Se aquilo deu certo, perfeito, estou no caminho certo. Se não deu certo, como foi pouca coisa, em pouco tempo, o meu custo do erro ele não é tão grande. Né? Então, ele não chega a doer tanto, né? Porque imagina a gente ficar 1 ano e meio trabalhando num projeto, descobrir que não era aquilo que, né, aquilo não atende mais uma dor no meu cliente. No final das contas, quanto esforço, quanto dinheiro, né, quanta energia da empresa não foi numa coisa que não funciona mais, né, que não vai ajudar em nada. Então, a gente fala em encurtar, né, da agilidade, encurtando esses ciclos, também para a gente começar a ter esses ciclos de acompanhamento e escuta. Tá, então, quando a gente começa a olhar para o contexto em que vocês têm aí, né, em que vocês estão começando a acompanhar startups, né, e terem projetos trabalhando com vocês, participando com vocês, é aí que a gente começa a entender, né, o que está sendo entregue, o que esses projetos estão fazendo e se eles estão acertando ou não no termômetro, né? Assim, se tem sentido para vocês dentro da necessidade que vocês têm agora ou não. Faz sentido até aqui? E aí o grande lance e eu acho que a mensagem importante aqui é de que, né, esses projetos, né, essas ideias que vieram para vocês, vale as pessoas entenderem aonde que elas estão acertando no tiro ou não. Né? Então, o quanto que elas estão próximas de acertar ou errar para elas conseguirem fazer esse ajuste de percurso. Faz sentido? Então, que bacana, né? O lance é que a gente começar a fazer esse termômetro, né? Levar a informação de volta para as pessoas, nem sempre é tão fácil. Por isso que a gente fala de notícias impopulares.
E eu até fui buscar no dicionário qual que é a tradução, né, qual que é a definição de feedback, né, que é uma resposta enviada para uma origem sobre o resultado de uma tarefa que já foi realizada. É uma resposta. Então, no final do dia, eu acho que a grande leitura que a gente tem sobre dar um feedback, independente do tipo, é isso. Qual que é a reação que a gente tem dentro daquilo que a gente está recebendo? Me ajuda? Não me ajuda? Por que não me ajuda? O que será que faltou de elemento para aquele grupo, né, para aquela pessoa, para não conseguirem ter te ajudado? Né? Então, há quem diga que feedback é um presente, está na moda, né, falar que feedback é um presente, mas eu acho que mais do que presente é a questão de ser um termômetro para a gente ajudar as empresas, as pessoas a corrigirem o trilho nesse mundo VUCA. Né? Até porque tem gente, e aí eu mesma já tive projeto, acho que o Marcos trabalhou nesse projeto comigo, né, de que a gente, quando desenhou uma ação, a gente tinha, do storytelling, Marcos, a gente, quando desenhou a ação, a gente tinha uma questão em mente. No meio do caminho, e a ação tinha 6 semanas, no meio do caminho, a gente descobriu que a gente queria uma entrega diferente das pessoas. E aí, como que você faz, né, para ajustar aí tudo que você fez, um planejamento de uma entrega, e aí lá no final, na verdade, você vai cobrar uma coisa diferente. Não, então, se a gente não tem esse processo de feedback contínuo, a gente não consegue fazer esse ajuste da entrega final. Né? E aí, como que a gente faz, né? Quais são possíveis elementos aqui para a gente, então, para tentar apoiar e tornar o processo de devolutiva, eu não vou nem chamar de feedback, né? A devolutiva talvez um pouco menos dolorosa. Primeiro que a gente tem que tomar muito cuidado para não emitir juízo de valor. Né? Opinião, por ser opinião, é só uma opinião. Então, se eu acho o azul bonito, é porque o azul é bonito e talvez aquilo vale para todo mundo. Então, é um juízo de valor isso. Né? Então, quando a gente começa, quando a gente precisa dar uma devolutiva, é muito importante a gente entender o que é meu, o que é do outro, e o que tem um respaldo técnico, né? O que tem uma leitura técnica. Né? Então, sei lá, os times, eles trabalharam com BMC, Marcos, com Business Model Canvas? Não, é um processo de sugestão de ideias, onde esse processo tinha uns 4 ou 5 campos-chave de descrição de problema, descrição da solução, de como que a ideia podia ser, a formação dos times, né? Podia ser individual, podia ser com time, e aí eles estão amparados por 4 critérios, né? Os critérios eram pontuações de 1 a 5. Legal. Então, não, mas você já me deu uma ilustração super bacana, né? Você tem um problema e como que você vai resolver aquele problema. Né? E, às vezes, quem está construindo aquilo precisa de alguém com o olhar de fora para entender, calma aí, mas essa resposta aqui, de fato, vai resolver esse problema ou só um pedaço dele? Né? Ou, de repente, essa solução vai resolver algum outro problema que não esse que vocês desenharam. E quem já está mergulhado naquilo, né, dentro dessa velocidade das coisas, e muito quando a gente mergulha, a gente não consegue perceber muito bem como que a gente faz para do outro lado a gente conseguir fechar, fazer a conta fechar. Né? Então, a gente, já até antecipei, né? Então, cuidado com o juízo de valor, a gente tem que entender o que a gente está sentindo para poder tomar esse cuidado para não emitir uma opinião. Né? Então, a partir do momento que você entende, né, o que você está sentindo, né, o porquê que você está com aquele sentimento, fica mais fácil de entender se você está emitindo uma opinião, um juízo de valor ou não. Outro ponto é entender as necessidades e contexto em que as coisas elas estão sendo feitas, porque às vezes um produto ele é bacana dentro de um contexto, uma ideia ela é bacana dentro de um contexto. Mudou o contexto, não faz mais sentido. Mudaram as pessoas para quem é aquela ideia, não faz mais sentido. Então, é um elemento também que a gente precisa considerar quando a gente vai dar uma devolutiva. E, por último, a gente precisa entender e tentar ajudar aí as pessoas com o que precisa ajustar.
né? Qual foi o ponto que ficou sem nó, né? O que ficou num ponto cego, de repente? Porque, às vezes, pode ser um pequeno ponto de correção que já faz aquela ideia, de fato, virar o jogo, né? E faz as pessoas terem o que eu digo que é o momento ahá, né? É o uau, é isso aqui que estava faltando, e aí consegue, inclusive, deixar mais robusto, né? Dar um pouco mais de corpo lá para aquela ideia, por exemplo. Faz sentido até aqui? Tá bom. Eu tenho mania de fazer essa pergunta, gente, perdão. Né? Então, tá bom. Uma vez que a gente entendeu mundo VUCA, né, de que a gente precisa acelerar o tempo de resposta, né, de que a gente precisa fazer um acompanhamento, né, e dar esse feedback dos acompanhamentos, que eu chamei de devolutiva, inclusive, que a gente tem algumas formas, né, a gente precisa considerar alguns pontos para dar a devolutiva. Acho que vale a gente fazer uma pausa e vamos olhar para as pessoas, né? Como é que a gente, enquanto indivíduo, acaba se envolvendo ou até se beneficiando quando a gente fala desse processo todo de, inclusive, dar um feedback, dar uma notícia impopular, dar uma devolutiva que não seja positiva, né? E eu acho que, para isso, vale entrar num conceito aqui, né, de gestão de pessoas, que é conhecido como chá. Não sei quem já ouviu falar do chá, mas a gente fala que competência é um conjunto de conhecimento, habilidade e atitude. Então, conhecimento é o que eu aprendo em sala de aula, né? É o que eu aprendo na teoria. A habilidade é saber fazer alguma coisa, né? Você conseguir colocar, tirar do papel, né? Ou tirar do que você entendeu aquilo, ir lá praticar e conseguir executar aquilo. Isso é ter habilidade, né? E, por último, a atitude é a gente colocar esses dois fatores, né, o conhecimento e a habilidade, em ação. Porque ninguém vai saber que você tem essa competência se você não colocá-la, né, em execução. Tá? Então, o mais importante da competência, né, dos conhecimentos e da habilidade, é você colocar em ação. Quando a gente fala de competência, a gente tem dois grandes blocos. Um que são as competências comportamentais, né, que são competências que são mais perenes e que a gente usa independente do trabalho que a gente faz, tá? E são muito relacionadas às atitudes. E outra competência são as competências técnico-operacionais, que elas mudam, né? E até nesse mundo VUCA que a gente tem, as competências técnicas, elas também vão mudando muito rápido, né? Então, um operador de máquina, ele operava uma máquina de uma forma X, e hoje em dia, de repente, mudou completamente a forma dele operar a máquina, porque a digitalização está aí, né? A indústria 4.0 está aí, facilitando uma operação de uma máquina, tá? Então, quando a gente tem as competências comportamentais, ela facilita, ela ajuda para que a gente consiga aprender, mudar rapidamente o que a gente tem de conhecimento técnico. É entender o que eu preciso conhecer, ter de competência técnica, e se aquilo não faz mais sentido, eu ter a capacidade de aprender novas competências técnicas. Tá? E aí, nisso tudo, a gente tem o Fórum Econômico Mundial, eles estão com uma agenda muito forte para ajudar a mover a força de trabalhadores para as novas competências técnicas. E eles entendem muito de que o caminho para isso é a gente dominar as competências comportamentais. E aí o Fórum Econômico Mundial, eles trazem aqui as competências comportamentais, que eu acabei tomando a liberdade de trazer em 3 grandes grupos: de cognição, competências interpessoais e intrapessoais. Tá? O que é isso? Cognição são as competências da nossa forma de pensar. Então, pensamento analítico, inovação, proficiência em novas tecnologias, o senso crítico, né? Você conseguir entender alguma coisa, os dois lados da moeda, e o que mais faz sentido para você, né? Isso é o senso crítico. Atenção ao detalhe, resolução de problema, inteligência emocional. Pelo lado das competências interpessoais, é como a gente se relaciona, né?
Então, persuasão, negociação, liderança, influência social, orientação para serviços são competências de relação, né? Quando a gente está, né, em relação com o outro. E as intrapessoais são as competências que eu tenho comigo mesmo. Então, qual é a capacidade, como que eu desenvolvo essa capacidade de aprender coisas novas? O quanto que eu estou aberto para aprender coisas novas, que é a aprendizagem ativa, de olhar os sinais do que tem de coisa interessante por aí para eu buscar conhecimentos nessa área. A gente fala de estratégias de aprendizagem, criatividade, originalidade, iniciativa, resiliência e flexibilidade. Então, essas são as estratégias para eu colocar em prática a cognição e também as competências interpessoais. Aqui eu sei que é super complexo quando a gente fala disso tudo, né? Até para a gente entender e ilustrar aqui cada uma das competências, mas eu acho que vale, né, começar a ter esse entendimento de que são as competências comportamentais que vão habilitar a gente a aprender coisa nova. Tá? E aí, o que a gente tem um estudo que eu fiz, né, justamente com um grupo que fez um trabalho de dar feedback, notícias impopulares. Realmente, a missão deles era dar notícias impopulares. E depois que eles fizeram aquela atividade, a gente perguntou para eles, olha essa mandala aqui, né? Me olha essas competências e diz quais competências vocês entendem que vocês desenvolveram quando tiveram esse desafio na mão. De sentar lá com os times e dar esse feedback de que os times, né, os times já sabiam que não tinham passado, mas dar a devolutiva do porquê que eles não passaram para a próxima fase. E aí a resposta que eles me deram é de que eles aprenderam, desenvolveram flexibilidade, pensamento analítico, atenção a detalhes, persuasão e liderança. Então, quando a gente se vê desafiado, né, em uma missão como essa, né, que a gente não está tão confortável, que a gente não está tão acostumado, e tudo bem a gente não gostar, faz parte a gente não gostar de muita coisa, né? Mas a gente tem que separar isso, o que eu gosto, o que eu não gosto, e o que é preciso ser feito por causa do sistema como um todo, né? E essa leitura que fez com que aquele time, né, trouxesse aqui pelo menos 5 competências pontuadas de que eles conseguiram desenvolver aí, e no final do dia isso tudo vai ajudar a alavancar o desenvolvimento de várias outras competências. Então, acho que essa conversa com vocês hoje era um pouco para mostrar esses dois lados. No final do dia, quando a gente precisa dar notícias impopulares, como um sistema ganha e como vocês, como indivíduos, podem ganhar, né? E aí que eu faço um convite, né? Como é que você pode fazer agora? Renata, Sim. A gente acha que feedback é um processo de um momento específico, mas na verdade a gente dá feedback o dia inteiro, né? Em vários momentos do dia a gente está dando feedback e a gente realmente tem que cuidar como que a gente faz isso, né? Porque às vezes alguém vem com uma ideia, né? Aí a gente simplesmente não analisa e já coloca uma percepção sua sem analisar bem, aí você já está deixando aquilo, bloqueando a pessoa, né, a pensar em novas coisas, em evoluir, né? Então, na verdade, a gente tem que cuidar de uma escuta realmente ativa, né? E a gente não precisa também ter resposta para tudo na hora. Uma vez eu achava que eu tinha que responder tudo, eu tinha que saber as coisas quando alguém perguntava. Não precisa. Você pode estudar, pode dizer para a pessoa que tem que analisar, que tem que estudar melhor o processo e depois dar um retorno. E isso não é ruim, né? É um processo, é assim mesmo. E é como você falou, muda muitas coisas, né? Você acha que você sabe, de repente agora já não é mais aquilo. Então... Tá tudo bem, e eu acho que uma coisa que a gente precisa aprender é que tá tudo bem, assim, o contexto mudou, né? Então, vamos lá, não significa que eu não possa mudar de ideia, eu posso mudar de ideia porque eu tenho elementos diferentes. É bem por aí, Maurisa.
Mais algum comentário, pessoal? Renata, boa tarde. Oi? Fala mais alto, bem mais pertinho. Renata, boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem? Assim, quando se fala muito e agora, o que a gente pode fazer? Você que não vem de várias empresas, assim, como que está, essa é uma pergunta minha, uma dúvida minha, como que está a percepção do empregador, do empresário em si, em relação a essa mudança que está vendo, a esses programas de inovação que existem e tal? Porque, como eu sou uma pessoa já das antigas, muitos anos de empresa, a gente percebe que nas antigas, aí, o próprio empresário ele tinha um certo bloqueio com isso. E ouvir o seu trabalhador, o empregado, que ele era só a parte operacional da coisa. E você matava muitas ideias e pessoas com muitas ideias boas, de qualidade, que poderiam ser aproveitadas, elas acabavam não sendo ouvidas porque você tinha essa visão de que aquela pessoa era simplesmente operacional. Então, assim, como a gente hoje trabalha dentro de uma empresa já há muitos anos, apesar de ter uma visão de empresariado no geral, mas como que está isso nas empresas hoje? Você, como veio de várias empresas aí, mudou isso, essa visão do empresário de que, sim, você tem que somar, você tem que buscar ideias que podem resolver situações, que podem ajudar no dia a dia, facilitar processos, melhorar processos. E se sim, se mudou isso, qual que é a melhor fórmula que existe? Aqui você tem que premiar o trabalhador com uma certa quantia de dinheiro, ou você consegue mudar a cabeça do trabalhador simplesmente mostrando para ele que vai ter benefícios como um todo? Como está isso dentro do mercado hoje? Como que funciona isso, no geral, se como trabalha em várias empresas? É uma dúvida, acho que minha e de muita gente, né? Como está a visão do empresário hoje? Do próprio trabalhador, né? Você percebeu que ele é uma parte que pode somar mais, além de trabalhar só com o braço, ajudar a pensar, desenvolver e crescer, né? Legal. Desculpa, eu não anotei o teu nome. É Edvar. Edvar. Isso. Legal, Edvar. Você fez uma pergunta que eu não sei se ela tem resposta, para ser bastante honesta. Tá? Mas o que eu vejo? Eu vejo que a gente começa a chegar num ponto de que chega a ser vital para as empresas começarem a ampliar esse ciclo de ideias e escutas. Tá? Porque a gente aprendeu, e aí eu entrego, né, a minha idade, geração e tudo mais, mas quando eu comecei a trabalhar, e até pouquíssimo tempo atrás, eu aprendi que o líder é aquele que tem todo o conhecimento, é aquele que orienta e diz o que o time tem que fazer. Né? E não, assim, o que me trouxerem, desculpa, eu já sei, eu sou líder, por isso que eu estou aqui. Né? E o mundo mudou nesse sentido. Né? O que a gente tem, o que eu tenho visto aí é essa ampliação da leitura, né, da liderança, de que hoje em dia o líder ele precisa atuar como um tirador de problema na frente dos times, para os times poderem trabalhar. E aí, se você tem um técnico que te traz uma ideia, né, de que, poxa, ao invés de apertar, né, a porca do lado A, apertar do lado B, aquilo pode ser melhor por N motivos, né, o líder ele precisa ser o cara para viabilizar isso. Nem que seja começar viabilizando como um teste. Vamos testar aqui pequeno, vamos testar rápido, porque se a ideia realmente for boa, cara, vamos ampliar para a empresa como um todo. Tá? E é isso que quando a gente fala do mindset de agilidade, é muito nesse sentido. Né? Quando você comenta que eu passei por muitas empresas, como todas essas empresas estão vendo tudo isso, eu te digo que as empresas começaram a ter essa percepção de mercado faz muito pouco tempo. Né? Eu ouso dizer que tem uns 5 anos que as empresas começaram a ter essa leitura de que a gente precisa mudar para se manter no jogo. Porque eu acho que é uma questão de vitalidade para as empresas. Né? E aí o que eu dou exemplo com que é informação que está no mercado, inclusive, que é isso que a Oi está fazendo. Né? A Oi é uma empresa enorme, são 12 mil colaboradores, e que se ela não se reinventasse, ela não teria
sustentabilidade, ela não se manteria, e por isso que a gente está fazendo o processo que a gente está fazendo, né? E até hoje a gente já teve mais de 1.000 pessoas capacitadas em metodologias ágeis, sobre mindset ágil, para ajudar a gente a ampliar esse olhar, ter esse olhar de sistema, e como é que a gente, que o time como um todo, né, não só os colaboradores, né, a liderança, como todo mundo cresce junto, né? Quando a gente fala de sistemas de reconhecimento e recompensa, também não é uma pergunta que tem a resposta pronta. Acho que cada empresa, a gente ainda está no momento de entender qual é a melhor forma da gente fazer isso. Mas uma dica que eu dou é de que reconhecimento não é só financeiro. A gente percebe que isso vai mudando, né? Isso é visível, né? Quem se informa percebe. Mas nas antigas, quem trabalhava no operacional não era pago para pensar, mas sim para fazer, né? E você acabava perdendo. Todo esse conhecimento vai agregando, né? O líder está lá, ele faz, ele resolve. Não se escutava muito, desde falando de chão de fábrica, e na verdade são diversas cabeças pensando, né? E muitas vezes quem mais entende do processo é quem faz o processo. Só que na maioria das vezes eles não eram ouvidos para isso. Acho que as empresas elas começaram a se antenar com isso também e aproveitar essa mão de obra, né? Sim. Legal, obrigado. Eu acho que você traz uma provocação super interessante, né? Assim, de que antigamente, né, tinha muito esse tom, né? De que o cara não é contratado para pensar, só para fazer. Mas tem uma provocação aí para que as pessoas comecem a pensar e não só fazer, porque a indústria 4.0 está vindo. E aí eu acho que, né, sem juízo de valor, né, mas a chance de uma empresa fazer uma substituição de uma máquina operável por 50 pessoas, passar a ser operável por 10, né, um processo operável por 50 pessoas, passar a ser operado por 10, e que tenham aí um nível analítico maior do que tem hoje, precisa de um refinamento maior de execução e utilização de senso crítico e tudo mais, que se a gente não ajudar essa turma também a se desenvolver, elas vão perder espaço no mercado. Né? Porque brutalidade dos fatos muitas vezes é muito mais barato você fazer uma substituição por máquinas com tecnologia mais avançada, né? E uma grande preocupação que vem nos fóruns de discussão é como é que a gente faz com as pessoas, porque as pessoas não podem se tornar obsoletas, a gente não pode se tornar obsoleto. Então, como que a gente também ajuda nesse movimento de trazer as pessoas junto com o movimento da indústria 4.0, para que elas não percam lugar? Eu acho assim, inclusive acho que ontem falei com a Renata sobre isso, acho que é um tema até legal de a gente pensar no futuro, Maurício. Abre um tema super amplo do que a Renata fala de requalificação, né? E ampliação da qualificação, né? Trazer a qualificação, a migração da profissão. Então, acho que esse é um tema extremamente legal de trazer aqui, importantíssimo de trazer aqui. E Edvar, acho que a tua pergunta no sentido do empresário, como o empresário vê, o que eu observo no comportamento das empresas. Uma mudança muito grande de mindset vindo dos presidentes das empresas, porque eles não querem perder mais talentos. Então, o que acontece eles estão percebendo que talentos estão sendo perdidos por esse modelo que talvez não seja que com certeza não é mais o modelo percebido. E não é nem porque eles gostam da mudança, é porque é necessária para não perder mais talentos. Senão você está fora do jogo, sabe? E aí acho que tem a discussão dos dois lados, né? Como que você não está fora do jogo enquanto negócio e como que as pessoas não estão fora do jogo porque os negócios precisam se reinventar. Exato. São duas forças aí que elas acabam se colaborando. Eu sei do teu tempo aí, eu não sei se você quer fazer uma introdução só do upskilling e do reskilling, de duas frasezinhas aí para a gente aproveitar teu último minutinho e de repente abrir esse tema aqui, porque eu acho que é bem importante com o pessoal.
Eu acho que, nossa, é que aí a palestra vai para mais de hora, né? Mas quando a gente fala de reskilling e upskilling, é muito no sentido de que a gente precisa se requalificar, né? E a partir de agora não tem mais tempo determinado, né? Você entra na faculdade, fez a faculdade, e aí você nunca mais precisa parar para olhar para um livro, né? A gente começa a falar do lifelong learning, porque as coisas estão mudando tão rápido que a gente precisa estar atento em quais são os sinais, né, do que está mudando para a gente começar a buscar esse aprendizado. E a gente vê um monte de curso por aí, muito curso de muita qualidade que não necessariamente está vinculado a uma instituição, a uma universidade. Eu acho que aí já fica uma primeira grande dica, né? Mas é que, Marcos, você me faz um pedido complexo, né? Mas a gente pode dizer que existem grupos de profissões, né? E que algumas profissões elas vão ter viradas e que você consegue se requalificar dentro daquele grupo, ou que tem alguns grupos que eles não serão mais necessários e que a gente vai precisar fazer grandes migrações dessas pessoas. Um exemplo simples, né? A gente tem camareiro em hotel, né? É uma profissão, é uma função dentro dos hotéis. E que a pessoa entra no quarto, ela tem que varrer o quarto, né? Precisa limpar, arrumar a cama, limpar o banheiro, etc. E hoje em dia, se você pensar, já tem até o robozinho que varre o chão, né? Então, você não precisa mais ter o camareiro que entra e varre o chão, ela já só liga o botãozinho lá. Eu ouvi falar também que já existe um robô que faz a arrumação de cama. Então, ao tempo que você tem geralmente uma dupla fazendo a arrumação de um quarto, né, provavelmente hoje em dia a pessoa vai lá, liga o robozinho de um lado, liga do outro, vai para outro quarto, né, consegue operar as máquinas em 5 quartos e já começa a fazer a coleta dos equipamentos no final, né? E para isso, olha como muda o caráter da atividade no dia a dia que uma arrumadeira vai ter, né? E isso a gente fala de fazer um upskilling, né? De que ela vai passar a ser um operador de máquina ao invés de ser uma pessoa que varre o chão. Não sei se ajudei, Marcos, mas eu peço milhões de desculpas que eu realmente estou... A agenda aqui hoje está desafiadora. Claro que ajudou, obrigado. Acho que a gente vai conversar mais aí com o pessoal, trazer esse tema super, super importante. Te agradecer de falar das notícias impopulares aqui, porque a gente trata com naturalidade, né? Algo que a gente normalmente foge. Então, é bom ouvir de você, que é da área, né? E trazendo essa visão para a gente. Muito obrigado, espero que a gente tenha aí mais uns momentos contigo aqui com a Amarel também. Legal. Muito obrigada, pessoal. E precisando, eu já deixei os meus contatos aí, se vocês não conseguiram anotar, a Ana e o Flávio compartilham com vocês, e o Flávio não, e o Marcos compartilham com vocês de novo, tá bom? Obrigada, bom restante aí de encontro e a gente se vê. Até mais. Obrigada, Tchau. Renata. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá, gente. A gente tem a nossa famosa agenda aqui de fazer agora. Quantas pessoas a gente tem aí? A gente consegue fazer 3 grupos, Marisa, para a gente discutir um pouco, né? Aproveitar o horário. Acho que 20 pessoas. Ah, legal, bacana. Fazemos 3 ou 4 grupos? Acho que 4, né? Legal. Então, vamos lá, gente. O que a gente quer fazer aqui? A gente ouviu a Renata, a gente está passando pelo processo do programa de inovação. Muitos de vocês vão dar feedbacks, outros vão receber feedback, né? Sobre, né? Eu vou chamar de devolutivo, igual a Renata falou. A gente está chamando de devolutiva, né, Marisa, já? Eu acho que a devolutiva é uma palavra melhor para o que a gente quer fazer. Então, muitos de vocês vão receber a devolutiva das ideias e outros vão dar as devolutivas. E depois do que a Renata trouxe para a gente, o que a gente quer que vocês façam aqui? Que vocês, aí, antes ainda de formar o grupo, vocês, de forma individual, vocês anotem aí, se vocês tiverem um papel, ou pensem mentalmente mesmo, que descoberta que você fez hoje, agora, nesses minutos que a gente está falando. Muitas coisas você já sabia, outras você confirmou.
Mas que deu, que clique que deu em vocês aí? Que foi uma descoberta sobre as notícias impopulares e o papo que a Renata teve? A gente vai colocar 3 minutinhos para vocês pensarem em uma coisa sobre ela. Não precisa ser várias, não. Pode ser anotar a que mais vocês sentiram. Depois a gente vai pedir para vocês fazerem mais uma atividade aqui. Mas eu vou colocar 3 minutinhos para vocês tomarem nota. Aí a gente vai refletir um pouco e vai fazer os nossos grupos. Tá? A gente vai levar uns 15 minutos, pessoal, para fazer tudo. E aí a gente vem para a parte final do nosso encontro. Então, vamos colocar 3 minutinhos. Maurício, eu não te pedi papel de novo, Maurício. Não sei se você tem a mão aí para eles anotarem, ou o pessoal pode anotar aí mentalmente mesmo, não precisa fazer nenhuma descrição grande. Tá, mas eu vou providenciar aqui. Ah, obrigado. Fechado, gente? Colocar aí 3, 4 minutinhos para vocês. A pergunta que está na tela é: que descobertas que vocês sentiram hoje, individualmente? Depois a gente vai reunir em grupo. Legal, gente. Vamos para o seguinte que está aí na tela. Que características comuns essas descobertas aí que vocês tiveram hoje têm a ver com o que vocês já escutaram, já viram, se resgatar aí na história de vocês, na experiência que vocês têm? O que tem de comum com essas descobertas que tiveram hoje, se teve alguma? Qual que é uma característica comum a ela?
sabe? Por exemplo, para facilitar um pouco, né? Aí o Edivar já vai precisar pensar em outra, tá, Edivar? Tipo, que característica comum? O presidente da empresa mudou o comportamento dele, mudou a mentalidade, ou não, ele permaneceu com aquele comportamento empreendedor e isso continua aqui para a inovação. Uma característica comum que vocês perceberam. Tá? Essa aí não vale mais, tá, Edvar? Essa aí pula. O Edivar tem várias. O Edivar tem sempre várias. Tá bom? 3 minutinhos, gente, daí já vamos reunir o grupo já. Podem anotar no papel aí, se facilitar aí para vocês. Bacana, gente. Agora sim. Agora vamos fazer 4 grupos para vocês. Vamos colocar na tela aqui. Está aí na tela para vocês. 4 grupos para vocês conversarem mesmo. Conversarem esses 10 minutos, trocarem uma ideia sobre essas descobertas, sobre as reflexões, sobre uma característica comum que vocês já sabiam e ela continua valendo, né, nesse mundo VUCA, nessas explicações aí, nesse contexto que a Renata trouxe. Então, podem fazer aí os 4 grupos, pode ser aí as pessoas mais próximas de vocês, ou a forma como vocês quiserem se organizar aí na sala, gente. 10 minutinhos aí para vocês conversarem. Batam um papo, fiquem bem à vontade aí de conversar sobre esses 2 pontos que estão na tela. O pessoal que está no fundo e está conseguindo fazer o grupo, eu não consigo ver vocês, gente. Eu não sei se vocês conseguiram nos entender. Sim, Marcos. Uhum. Ah, legal. Obrigado, Marisa.
Olá, pessoal. Chegamos aí nossos 10 minutinhos. Parece que passou mais rápido, mas chegamos nos 10. Nos escuta, Maurisa, turma toda? Sim, estamos escutando. Legal, legal. Bacana. Gente, aqui nossos minutinhos finais. Espero que tenha sido aí um papo entre vocês. É importante essas conversas. Aí agora a gente vai trazer também uma coisa diferente aí nesse encontro do nosso horário aqui, da nossa turma que a gente está aqui com vocês. A gente vai trazer para vocês uma espécie de missão, uma lição de casa. Simples, mas ela vai colocar prática no papo que a gente teve aqui hoje. Qual que é essa missão? Tá? Todos vocês são multiplicadores, todos vocês que estão aqui no encontro. E todos os multiplicadores, a gente fala que são multiplicadores porque eles levam essa mensagem para o restante da empresa. A gente sabe que muitas pessoas não podem estar aqui, a gente sabe que muitas pessoas podem ser envolvidas de outras formas que não simplesmente só os nossos encontros nesse horário. E aí, o que a gente quer? A gente gostaria que vocês selecionassem aí, pensassem, cada um de vocês, em até 3 pessoas, pode ser uma pessoa só, que não veio no encontro hoje. Tá? Uma pessoa que não veio aqui para o encontro. A gente vai mandar para vocês o vídeo da Renata falando hoje, ele bem curtinho, ele mais encurtado, assim, bem comprimido. Esse trecho do compartilhamento que ela teve hoje com a gente. A gente gostaria que vocês, pelo WhatsApp mesmo, da forma mais simples que vocês encontrarem, vocês mandassem esse vídeo para essa pessoa. Feito isso, vocês vão perguntar para essa pessoa se ela conseguiu assistir esses minutinhos e vocês vão marcar com essa pessoa por 30 ou 40 minutos no máximo, nos próximos 15 dias, tá? Para que vocês possam fazer essa mesma conversa que vocês tiveram aqui. Quais foram as descobertas que a pessoa teve com esse conteúdo? Quais são as características comuns que isso tem a ver com coisas que ela já sabia? E aí vocês vão ter um papo com essa pessoa, vocês vão conversar sobre com a pessoa, sobre as notícias impopulares, sobre o papo que nós tivemos hoje. Então, resumindo aí para vocês, vocês vão selecionar no mínimo uma pessoa, aí vai ter gente mais animada aí, selecione até 3, por isso que tem até 3 aí, mas pelo menos uma. Vocês vão mandar esse vídeo para essa pessoa e depois vocês vão fazer essa rodada de conversa que vocês tiveram rápida com o grupo aqui, com essa pessoa. Tá? A gente vai pedir para vocês tomarem nota de tudo, vocês vão tomar nota de tudo, e vocês vão compartilhar com a gente no nosso próximo encontro, que vai ser o nosso encontro 10, no dia 17/11. Então, a gente vai fazer uma roda aqui de conversa no dia 17/11, e vocês vão falar para a gente como foi. Eu só queria pedir para vocês fazerem isso nos próximos 14 dias, para que vocês não deixem esse conteúdo que está dentro de vocês hoje repousar muito. Eu gostaria que vocês fizessem algo mais rápido. Aí vocês vão ter um tempo para vocês tomarem nota, vocês processarem isso e a gente no dia 17 conversar. Tá? Então não deixem para fazer isso lá em cima da semana. Façam nas próximas 2 semanas, porque vocês mesmos vão refletir sobre isso e no dia 17 a gente vai compartilhar um pouco do que foi esse aprendizado daqui e o que as pessoas que vocês impactaram com esse tema, como que elas reagiram. Tá? Essa é a nossa missão para a gente colocar prática no tema, já trazendo mais pessoas para o movimento, né? Trazendo mais pessoas para cá. Turma, é simples, mas eu queria ouvir de vocês se tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta sobre, tá? E aí a gente já vai encerrando aqui com o nosso calendário. Maurisa, o que o pessoal tem aí de considerações? Ou alguma coisa que discutiu no grupo aí que vocês queiram compartilhar, fiquem bem à vontade aí para a gente poder ouvir também. Algo considerar? Tudo certo sobre a missão? Depois eu mando para vocês, eu mando esse slide aqui e o vídeo para
vocês conversarem, então, com pelo menos uma pessoa, né? Isso aí, nesse sentido que a gente conversou. Acho que tá tudo certo, Marcos. Legal. Pode ser um colega, pode ser uma pessoa de outra área, pode ser quem vocês quiserem. Hoje vocês estão em 20. Significa que outras 20 pessoas vão ver esse conteúdo que a gente falou hoje. E vocês vão falar com essas 20. Então, a gente não precisa hoje conversar sobre. No dia 17, aí sim a gente vai conversar. Tá? A gente vai falar um pouco do que representou isso para vocês. Legal? Então, Maurisa e turma, agora aí 19h33, vou colocar mais um slide aqui no nosso calendário. A gente tem mais encontros esse ano. A gente vai fazer o nosso próximo encontro nesse horário das 18h15, no dia 17. No dia 5, a gente está no horário das 7h45. Tá? E depois nós vamos ter um outro encontro, que é o nosso último desse ano, com vocês, no dia 8/12, tá? Às 18 horas. Então, só para vocês terem aí o calendário bem certinho, para vocês poderem continuar participando. Agradecer, dar boa noite para vocês, que retornem aí bem para casa. E a gente se vê no próximo, gente. Um abraço aí para todos. Espero que o conteúdo de hoje seja de grande valia para vocês nessas próximas semanas e também nessa jornada aí que o programa tem com vocês e vocês com a empresa, né? Beleza? Obrigado, Maurisa, pelo suporte de sempre. E a gente se vê, gente. Obrigado, Marcos. Obrigado, Ana. Um abraço, boa noite. Abraço. Boa noite para todos.